Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí então durante essa aula de hoje, que vai tratar aí ainda do simple present, aliás, do simple verbo to be, só que na sua forma de passado. Olha só. Então, o verbo to be, né, vai trabalhar o past tense, que é a forma do passado do verbo to be, tá? Então, nós trabalhamos bastante esse verbo, porque de fato ele é um verbo muito utilizado, tá certo? Olha só o que nós vamos trabalhar hoje, a forma negativa do simple past, aliás, do verbo to be, né? O simple past e o verbo to be. Então, nós temos essas duas formas aqui que nós devemos prestar bastante atenção. O verbo to be no presente, ele tem três possibilidades de conjugação. Eu tenho am, is e are. Já na sua forma de passado, né, quando eu utilizo o verbo to be no passado, ele só tem duas formas, que é o was e o were. Claro, na forma negativa, então, eu vou ter sempre essas duas possibilidades. Olha só, was not or wasn't, repare que eu tenho de fato a presença da partícula de negação, ou do advérbio de negação not, ou então a sua forma abreviada wasn't, tá certo? Qualquer uma das duas você pode utilizar. E eu tenho também, gente, a forma, já quando eu tenho um sujeito no plural, eu tenho were not or weren't. A regra é a mesma. Eu tenho, então, o acréscimo, né? No were, eu tenho o acréscimo, então, do not ou a forma abreviada weren't. Qualquer uma das duas eu posso utilizar, a forma abreviada ou a forma não abreviada, tá certo? Então, eu tenho duas formas de passado do verbo to be, é o was quando o sujeito estiver no singular e o were quando o verbo estiver o sujeito estiver no plural. Repare, né, que quando eu quero falar de forma negativa, eu devo acrescentar sempre o advérbio de negação not, tá certo? Então, esse é o verbo to be na sua forma negativa, que eu vou explorar um pouquinho mais agora. Olha só, o verbo to be, então, na sua forma negativa, é o tema da nossa aula de hoje. Então, já falei, gente, que nós temos no passado do verbo to be duas formas, e na forma negativa eu tenho o acréscimo do not. Basicamente é isso que muda. Então, da frase afirmativa para negativa, eu tenho a presença do not logo após o verbo to be, tá? Quando que eu utilizo was not or wasn't? Como eu falei anteriormente, eu vou utilizar essas duas formas quando eu tenho, então, um sujeito no singular. É o exemplo aqui. Repare que I, né, que sempre vai estar escrito com letra maiúscula, independente da posição onde ele esteja na frase. Aí eu tenho he, she e it. Respectivamente, eu tenho eu, ele, ela, ele ou ela, quando for coisa e objetos, né? Outras coisas que não sejam pessoas, eu sempre vou utilizar o it. Então, repare que todos eles trata-se de uma pessoa só, ou seja, singular. Sujeito no singular, eu devo utilizar, então, o was. Se a frase for negativa, eu vou acrescentar o not. Vai ficar was not or wasn't. Wasn't, a forma abreviada que eu posso utilizar qualquer uma das duas opções aqui, tá? Não existe uma regra que define a utilização de um e de outro. A gente tem, né, uma concordância, vamos dizer assim, que nós utilizamos a forma abreviada quando nós estamos em situações informais de fala, mas isso também não é uma regra assim que deve ser seguido, né? A gente tem isso como uma definição. Dificilmente você vai ver uma forma abreviada em um texto técnico, por exemplo, tá? Então, vai ser sempre preferível ou vai estar presente lá a sua forma por extenso, tá certo? Então, essa é a forma negativa quando o sujeito estiver no singular. Vou mostrar para vocês dois exemplos agora, olha só. Então, o verbo to be na sua forma negativa, então, né, o tema da nossa aula é o verbo to be e a sua forma negativa. Olha só, Lucas, né, nome próprio não muda, né, para a língua inglesa não muda, continua sendo o mesmo. Wasn't at library. Então, o Lucas não estava, tá? Então, não estava, forma negativa, não estava na biblioteca, né? Library é biblioteca. Então, Lucas não estava na biblioteca. Outro exemplo. Nós temos o seguinte. Louise was not feeling well this morning. Então, a Luísa, ou a Louise, ela não estava se sentindo bem esta manhã. Repare na presença do was seguido de not. O was, então, ele está sendo utilizado ali justamente porque o sujeito é Louise, que é um nome de uma pessoa só, portanto, está no singular. Portanto, was not. Louise, ou Lois, was not feeling well this morning. Tá certo? Então, um exemplo aí da forma negativa do verbo to be
quando o sujeito está no singular, tá certo? Só que nós temos, então, além do singular, nós temos o plural, né? Quando o sujeito for plural, aí eu não vou utilizar mais o was e vou utilizar o were, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Nós temos, então, o verbo to be na sua forma negativa, certo? E aí nós temos o sujeito, que aqui é um pronome, né? Um pronome pessoal, we, you, they. Nós temos, então, esses três pronomes, ambos estão no plural. Se eles estão no plural, então, vai caracterizar a presença do were. Olha só, todos eles were, ok? Então, quando o sujeito estiver no plural, o were deve ser utilizado, né? A forma do were. Ah, professor, mas o you significa você. Bem, esse aqui é uma exceção, né? O you significa você ou vocês. Então, eu vou utilizar o you para você ou para vocês e é o contexto que vai indicar se eu estou falando de você ou vocês. Como ele tem duas possibilidades, ele pode ser você no singular ou vocês no plural, né? Via de regra, então, eu vou utilizar sempre o were. Então, o you, embora eu esteja falando de você e não de vocês, eu vou optar sempre, vou utilizar sempre o were, tá certo? Então, esse aqui é um ponto que merece atenção. O you, quando estiver sendo utilizado aí no sentido de você, deve ser utilizado ainda assim o were e não o was, tá certo? As outras aqui, claramente, nós temos um plural. Então, we, nós, you pode ser você ou vocês, né? Independente disso, ele vai ser were, e o they é eles ou elas, também eu devo utilizar o were. Na forma negativa, então, vou ter o acréscimo do not. Olha só, a forma não abreviada, were not or weren't. Weren't, então, é a forma abreviada de were not. Eu reitero, não há uma regra que defina a utilização da forma abreviada da forma por extenso. Não existe essa regra que defina. Convencionalmente, nós utilizamos a forma abreviada em situações informais de fala, como, por exemplo, numa conversa, tá? Dificilmente no texto técnico vocês vão ver a forma abreviada, tá certo? Mas essa regra não existe, essa regra que defina a utilização de um e de outro, tá certo? Então, a forma abreviada ou não fica a caráter de escolha aí do falante, tá? Do usuário da língua inglesa. Então, were not or weren't, ok? Vou mostrar dois exemplos agora cujo sujeito é plural, olha só. Então, nesses dois exemplos que eu vou mostrar para vocês, no primeiro, Pamela and I, quer dizer, a Pamela e eu, weren't at the movie last night. Então, Pamela and I weren't at the movie last night. Repare que Pamela e eu é equivalente a nós, né? Só que eu utilizei dois nomes ali. Ao invés de um pronome, né, eu utilizei dois nomes ali, né? O primeiro nome e depois o pronome ali, eu. Então, Pamela and I weren't at the movie last night. Então, a Pamela e eu não estivemos ou não estávamos no cinema noite passada ou na última noite. Tá? Repare ali, então, que eu tenho um sujeito composto de Pamela and I, ou seja, duas pessoas, plural, e, portanto, were, mais not, nesse caso, a forma abreviada weren't. Ok? Outro exemplo. My parents, então, é uma palavra, um falso cognato, ele não significa parentes, e sim pais. Então, my parents were not, meus pais não eram, né, good at singing. Meus pais não eram bons cantando. Então, repare que my parents, eu me refiro a duas pessoas e, portanto, justifica aqui a presença do were, que é a forma de plural, né, do verbo to be. Quando o sujeito estiver no plural, devo optar pelo were. My parents were not good at singing. A forma não abreviada were not. Então, basicamente, o que muda da forma afirmativa para negativa, né, utilizando o to be, é a presença ali da partícula de negação not. Então, da forma afirmativa para negativa, se tratando aí do verbo to be, eu vou acrescentar sempre a partícula de negação not para as frases negativas. É a única coisa que muda. De resto, a estrutura permanece igual. Já não é o que acontece agora quando eu tenho, então, uma pergunta utilizando o verbo to be. Como vocês sabem, a regra geral define que em língua inglesa as perguntas devem ser iniciadas com verbo, sempre com verbo auxiliar. No caso do verbo to be, ele é um verbo multiuso, tá? Porque ele pode ser um verbo principal ou um verbo ali que está sendo utilizado ali como auxiliar. Então, ele tem essas duas possibilidades. Se ele estiver na frase, então ele vai ser auxiliar, ele vai ser verbo principal. Se for uma pergunta, por exemplo, ele que vai para o início, porque daí ele se transforma num verbo auxiliar, tá certo? Então,
Das frases afirmativas para negativas ao acréscimo do not, como eu já falei. Para as frases interrogativas, então, há uma alteração entre sujeito e verbo. Então, eu vou sempre iniciar com o verbo, tá? Quando o sujeito for singular, eu vou utilizar sempre o was. E, claro, lá no final, eu vou mostrar, vou precisar colocar o question mark, que é o ponto de interrogação, tá? Senão, não caracterizo de fato a minha pergunta, né? Com grafia. Por exemplo, quando você faz uma pergunta falando, a entonação vai indicar que de fato é uma pergunta. Já quando eu estou escrevendo, se eu não colocar o ponto de interrogação, eu não consigo caracterizar, né, e efetivar essa minha pergunta, tá certo? Então, o verbo was é utilizado quando o sujeito for singular, né? Ele só vai inverter a posição com o sujeito. Frases afirmativas vai iniciar com o sujeito, né, verbo e complemento. Nas frases interrogativas, então, há uma inversão entre sujeito e verbo. É o caso aqui. Então, vai sempre começar com was. A outra, então, outra possibilidade aqui é o were, né? Quando o sujeito estiver no plural, eu devo utilizar, então, o were. E lá no final, não devo esquecer que eu tenho um ponto de interrogação, question mark, para ser colocado. Tá certo? Então, nas frases interrogativas, há uma inversão de posição entre sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, e o verbo to be. Então, ele vai sempre iniciar com was ou então com were. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui, 2 exemplos, olha só, com a forma interrogativa aí do verbo to be no passado. Vamos ver então essa estrutura. Olha só, gente. O verbo to be no passado, né, na forma interrogativa, ele sempre vai iniciar com o verbo auxiliar, o que é o to be, né? Ele está presente na frase, como ele é um verbo multiuso, ele pode ser por vezes um verbo auxiliar ou então um verbo principal. Se ele estiver na frase, então é ele mesmo que vai para o início, ele vai inverter de posição com o sujeito. Então, quando o sujeito for singular, eu vou optar pelo was. Exemplo, I, she, he, it. Eu, ela, ele ou ela, quando não for pessoa. Dificilmente você vai fazer uma pergunta, é difícil fazer uma pergunta sobre si mesmo, mas gramaticalmente essa estrutura existe e é muito utilizada, tá? Não é tão comum você fazer uma pergunta sobre você, mas se fizer, deve seguir essa estrutura. Então, vou iniciar sempre com o verbo auxiliar, depois vem o sujeito, aí vem o complemento todo e lá no final você não deve esquecer, então, o question mark, que é o ponto de interrogação, tá certo? Perguntas em língua inglesa, cujo sujeito é singular, devo iniciar sempre com was. Olha só o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Was Nat, né, não precisa alterar o nome próprio, in her house this morning. Então, a Nath estava em casa esta manhã. Então, repare que eu tenho ali a posição, olha só, o verbo to be, aí vem o subject, que é o sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, mais o complemento e, por final, ali, o question mark, que é o ponto de interrogação. Olha só como ele segue a estrutura corretamente. Was Nath in her house this morning? Então, ela estava em casa essa manhã. Was Nath in her house this morning? Então, repare que ele segue essa estrutura, iniciando a pergunta com was. Agora, vou mostrar para vocês quando o sujeito é plural. Olha só como é que vai ficar. Segue a mesma estrutura, tá? Eu vou utilizar o were quando o sujeito for plural, tá certo? Então, you pode ser você ou vocês. De qualquer forma, eu vou utilizar sempre com were. Aí, vou ter we, que é nós, they, eles ou elas. Então, nesse caso, quando o sujeito estiver no plural, eu devo sempre optar por were. Claro, não esquecer lá no final colocar o question mark. Professor, e quando não tem um pronome? Eu tenho, por exemplo, um nome próprio. A regra continua valendo, tá certo? Eu vou utilizar, então, sempre essa estrutura, tá certo? Se for uma pessoa, o nome de uma pessoa só, significa que é singular, devo utilizar o was. Se for mais de uma pessoa, né, pode colocar o nome das pessoas, eu estou falando de plural, devo optar pelo were. Olha só o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, nessa forma aqui, nesse exemplo, eu tenho, então, o verbo to be, no passado, sua forma interrogativa. Olha só, were iniciando a pergunta. Were the students in the museum? Os estudantes estão no museu? É uma pergunta, olha só, were trocando de posição com o sujeito que é the students. Então, verbo to be, subject, mais complement e mais o question mark. Então, essa é a estrutura, iniciando sempre a pergunta com o verbo to be. Mais um exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, quando eu tenho o verbo to be e eu preciso dar uma resposta yes ou no answer, que é uma resposta curta. Então, eu vou fazer a pergunta
Was I, was she, was he, was it, né? Pode ser o complemento que tiver ali. E aí nas respostas afirmativas, positive, eu vou falar assim, yes mais subject mais was, tá certo? Então, a forma afirmativa vai ficar dessa estrutura e na forma negativa, que é uma resposta curta, eu vou colocar no mais subject mais was ou wasn't. Vou mostrar para vocês um exemplo agora. Então, quando a pergunta, eu vou dar uma resposta curta. Was the cat sleeping on the floor? O gato estava dormindo no piso, né, no chão? Então, posso dar uma resposta afirmativa. Yes, it was. Sim, ele estava. It, porque ele não é pessoa e, portanto, eu devo utilizar it para ele, né? Ou a forma negativa, então a resposta negativa, no, it wasn't. Não, ele não estava. Olha só as duas formas de se responder, então, essa pergunta de uma forma abreviada. Was the cat sleeping on the floor? Yes, it was. No, it wasn't. Forma abreviada. Agora, com o sujeito, né, no plural. Nós vamos iniciar a pergunta, como nós vimos com were. Aí nós temos o sujeito. E aí a resposta afirmativa vai continuar igualzinha a outra, né? Eu vou colocar o yes mais o subject mais were. Na forma negativa, eu vou iniciar com o no mais o subject mais were not or weren't. Tá certo? Então, as formas de resposta curta, yes ou no, é sempre seguindo essa estrutura. Yes, subject, were, ou então a forma negativa, no, subject, were not or weren't. Ok, gente? Então, nós vimos bastante aí sobre o passado do verbo to be, agora a gente vai colocar em prática na nossa DLI. Na nossa questão 1, então, nós temos o seguinte, complete as frases com wasn't or weren't. Então, vocês vão preencher ali, olhar qual é o sujeito, que tipo de sujeito, se é singular ou é plural, e vai preencher com wasn't or weren't. Daí nós temos a questão 2. Reescreva as frases nas formas pedidas do passado do verbo to be. Então, tenho ali frases, 3 frases com o verbo to be, e ali na primeira são reescrevê-la na forma negativa. Na B, vocês vão reescrevê-la na forma interrogativa. Na letra C, também na forma interrogativa. Então, serão uns minutos aí para responder. Na sequência, nós voltamos aí com a correção da nossa DLI.
Então, gente, estamos de volta aí com a correção da nossa DLI, que hoje basicamente aí trabalhou com o verbo to be na sua forma de passado, tanto forma negativa quanto interrogativa. Vamos ver a primeira questão? Olha só. Então, complete as frases com wasn't or weren't. Então, o que vocês deveriam prestar atenção, de fato, é no sujeito. Por exemplo, aqui eu tenho um sujeito no singular, então devo preencher com wasn't. Aqui, mesma coisa, wasn't. Na letra C, my parents, então é plural, é mais de um, eu devo utilizar o weren't. Letra D, mesma coisa, Leila e Bia, né, duas pessoas, plural, portanto, were not. E por último, my dog, é um só, eu devo utilizar wasn't. Eu vou mostrar para vocês agora a resposta correta, olha só. Então, a resposta, de fato, caracterizando aí, então, olha só, wasn't, porque o sujeito é singular. Aí aqui, sujeito no singular, wasn't. My parents, então, plural, né? O sujeito aqui no plural, então, eu utilizei weren't corretamente. Lembrando que poderia ser a forma não abreviada. Aí nós temos Leila e Bia, duas pessoas, plural, weren't, corretamente. E por último, my dog, é um só, eu devo utilizar wasn't. Reitero que a forma abreviada ou não é uma escolha do falante, né, daquele que está utilizando a língua. Olha só o comentário da nossa interatividade, da nossa questão 1. Quando o sujeito estiver no singular, deve-se usar was not or wasn't. Já quando o sujeito estiver no plural, deve-se usar were not ou weren't. Então, as duas opções, a forma abreviada e a forma não abreviada. Vou mostrar para vocês agora a questão 2, para a gente rever e fazer a correção juntos. Reescreva as frases das formas pedidas do passado do verbo to be. Então, nós temos ali a primeira, que é para escrever, né, reescrevê-la na forma negativa. He was the best soccer player at the university. Ele era, então, o melhor jogador de futebol na universidade ou da universidade. Então, essa frase deveria ser reescrita na forma negativa, que eu já vou mostrar para vocês. Na letra B, you were good swimmers. Aqui, então, o you pode ser você ou vocês, né? Então, no caso, vocês eram bons nadadores. Era para reescrever essa frase, então, na forma interrogativa. Letra C, my sister was at the cinema yesterday. Então, minha irmã estava no cinema ontem. Então, essa frase aqui, né, essa sentença é para escrever na forma interrogativa e o sujeito está no singular. Vou mostrar para vocês agora as formas já reescritas. Olha só, nosso gabarito. Então, nós temos ali, reescreva, né, a questão 2, é a letra A. He was not the best soccer player at university. Então, era para escrever na forma negativa. Basicamente, eu acrescentei o not, né, junto com o was, que já estava presente na forma afirmativa. Na B, were you good swimmers? Né, era para reescrever na forma interrogativa. Então, basicamente, eu fiz essa alteração aqui, ó, né? Frases afirmativas começam com o sujeito, nas frases interrogativas, ele começa, então, com o verbo auxiliar, que nesse caso é o verbo to be. Na letra C também, a frase was my sister at cinema yesterday é para escrever, então, na forma interrogativa mesmo, né? Então, houve também essa inversão de posição aqui entre o verbo auxiliar to be e o sujeito, né? Isso, de fato, é a característica das formas das frases interrogativas. Was my sister at the cinema yesterday? Então, minha irmã estava no cinema ontem. A forma interrogativa, então, iniciando sempre com o verbo auxiliar. Tá certo, gente? Agora eu vou mostrar o comentário. Nas frases negativas, né, nas frases interrogativas, aliás, essa aqui é um comentário da forma negativa, né, da primeira questão. Nós temos, então, o acréscimo do not, né, nas frases negativas, tá? Então, basicamente, é isso que acontece nas frases negativas, a presença do not. Já nas frases interrogativas, então, há uma inversão entre verbo e sujeito, conforme nós vimos ali. Tá certo, gente? Então, por hoje era só e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.